Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em São Lucas, capítulo 21, dos versículos 5 ao 11, trecho em que algumas pessoas comentavam a respeito do templo. O templo ali onde os judeus viviam a sua religião, viviam o judaísmo da época. E então Jesus ia até lá ensinar os seus discípulos. Em alguns momentos do evangelho nós vemos Jesus frequentando esse ambiente do templo, que é o local de adoração que existia naquela época ali. E então Jesus responde para essas pessoas que estavam impressionadas com o tamanho e a beleza do templo, que haveriam dias em que não ficaria pedra sobre pedra, tudo aquilo seria destruído. E então as pessoas ficam curiosas em saber quando isso acontecerá. E Jesus vai respondendo conforme o padrão bíblico, digamos assim, falando: olha, vocês têm que se preocupar de não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo que são eu, mas o tempo está próximo. O que interessa a vocês é isto, que o tempo está próximo. Vocês vão ouvir falar de guerras, revoluções, e enfim, de terremotos, cataclismos aqui naturais. E Jesus fala que grandes sinais serão vistos no céu. E é interessante porque passagens bíblicas como esta daqui, onde o tema central é esse, mostram para a igreja, para os cristãos, qual deve ser a sua atitude perante esses questionamentos, essas dúvidas, esses interesses pelas coisas finais, pelo fim dos tempos. Jesus aqui está falando, então, predizendo a destruição do templo que aconteceria no ano 70 em Jerusalém. Mas todos os textos bíblicos que falam sobre o fim dos tempos, eles sempre trazem consigo não a importância naquilo que vai acontecer, mas na atitude do cristão em relação a essa perspectiva. Porque as pessoas no mundo sempre estiveram e estarão reféns, escravas do medo, das angústias. E esses textos vêm para mostrar ao cristão que ele não pode ser dessa forma, ele não pode se entregar a esse tipo de jugo, de escravidão, de atitude. A atitude do cristão deve ser o contrário disso, deve ser uma atitude que detém a força destruidora do mal. E nós não estamos falando aqui sobre questões diabólicas, demoníacas, nada disto, mas sim, de fato, daqueles sentimentos, daquelas sensações, daquelas respostas às situações da vida que mantêm as pessoas escravas, reféns de medo, angústia, desesperança, desespero. Não só quando nós falamos, como Jesus usa aqui os exemplos de guerra, de forças da natureza, cataclismas, enfim, coisas que acontecem como vulcão, terremotos, etc. Coisas que sempre existiram no mundo. Mas outras situações, nós podemos abrir o leque. Por exemplo, há poucos anos passamos por uma situação dificílima que foi uma pandemia do Covid-19, onde pudemos ver pessoas muito próximas a nós, de fato escravas do medo, de fato reféns da angústia, da desesperança, do desespero. E isto abre brecha, isto abre espaço para que outras pessoas que, movidas pelo mal, pela ganância, pela sede ensandecida de poder, usem essas situações de medo, de desespero, para manipular, para controlar, para ganhar algo em cima da situação. Então, a partir deste evangelho que a igreja nos coloca para reflexão no dia de hoje, nós, como discípulos de Cristo, precisamos entender que o amor de Deus vem para tranquilizar, que Deus quer usar as nossas vidas para uma ação do bem neste mundo, que o sinal eloquente do reino de Deus vem até nós e se manifesta muitas vezes através de nós, quando nós nos aproximamos das pessoas e entendemos e fazemos elas compreenderem que Deus ele quer transformar através do amor. Deus quer nos libertar o ser humano
da escravidão do medo, de ser refém da angústia, da desesperança. Nós, como os discípulos de Jesus, somos testemunhas da esperança, de um futuro de salvação, de ressurreição, mas não só para a vida futura, mas a ressurreição das vidas neste mundo, que estão escravas do medo, da angústia, do desespero, da desesperança. A fé em Cristo, nos faz percorrer caminhos tortuosos deste mundo, onde em meio à guerra, em meio à dificuldade financeira, em meio à destruição ambiental, né, ao problema muitas vezes que acontece, o desastre natural que nos abate, nós estamos com a atitude de coragem, com a atitude de força, mantidos no amor de Deus. O amor de Deus, ele é superior a todas essas coisas. E nós precisamos e podemos mostrar às pessoas que Deus não quer que elas estejam presas, submetidas ao medo, à força destruidora da angústia, que destrói a mente, destrói a alma, que elas fiquem reféns da desesperança. O amor de Deus, ele é superior e mais poderoso que tudo e se manifesta através de nós. E muitas vezes nós demonstramos esse amor de Deus, nos aproximando dessas pessoas e fazendo com que a visão delas seja expandida, aberta, que o reino de Deus se manifeste na vida delas e elas deixem então todo tipo de escravidão e opressão trazida por sentimentos, sensações, respostas às coisas da vida, em que há medo, há desesperança, há tristeza, há o desespero. Deus abençoe você. Até amanhã.